Olá a todos, sai aqui o vídeo explicativo da entrega 1 da empresa Embasa referente aos encargos sociais completos e aos encargos sociais básicos diferenciados. Todas as alterações que estão sendo feitas irão refletir na tela do Orçamento Plus. E para ter acesso a essa ferramenta, tem que clicar aqui em Volare Plus, que vai abrir essa nova tela para a escolha do orçamento e vai clicar aqui no ícone no orçamento desejado para poder entrar dentro da ferramenta. Outra forma de estar acessando o Orçamento Plus é através do Minhas Obras, vai selecionar o orçamento desejado e ao abrir o orçamento vai ter um botão de Orçamento Plus que vai estar direcionando para a mesma tela. Então aqui eu vou abrir esse orçamento, ele já está com itens de mão de obra da Embasa, né, da base de referência Embasa, para poder a gente fazer a aplicação dessas taxas e vocês verificarem como que está sendo feito a parte de cálculo. Vejam que aqui os meus preços unitários sem taxas e os preços unitários com taxas estão iguais, porque ainda nem foi aplicado nenhum tipo de taxa sobre esses itens, que é o que nós vamos fazer agora. Então, aqui na aba de taxas foram incluídos os encargos sociais completos e os encargos sociais básicos diferenciados. E é a partir daqui que nós vamos fazer a aplicação dentro dos itens conforme foi identificado e documentado no termo. Então, aqui nos encargos sociais completos, temos as duas modalidades de diorista e mensalista. Então, eu vou colocar aqui como exemplo uma taxa de 120% e uma taxa de 110%. E vou salvar essa informação. Para poder essa taxa ser aplicada no orçamento, ela precisa ser salva. Então aqui, taxas foram salvas com sucesso, vou clicar em OK. Vejam que aqui em leis sociais, ele replica o valor do encargo completorista. Esse caso acontece porque o sistema ele precisa de uma identificação base de lei social. Vai ser aplicado nos itens, os que forem informados aqui nos campos criados, porém, a nível de informação, foi colocado essa parte dos encargos completorista para poder ficar preenchido no campo. Então, aqui eu coloquei o horista e o mensalista, e aqui no básico diferenciado também vou colocar um horista e um mensalista. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, 95 e aqui 80%. Só valores de exemplo, tá bom? Então, vou clicar também aqui em salvar. Taxas foram salvas com sucesso. Vou clicar em OK. Informei as taxas, salvei as duas. O que eu vou fazer? Dar um recálculo geral do sistema. Então, eu vou clicar aqui em recálculo geral. Depois do recálculo, tem que ser feita a atualização. Porém, eu só vou dar esse processo de atualizar depois que o recálculo finalizar. Eu tô vendo que aqui habilitou o botão novamente, quer dizer que ele já fez o processo e agora eu vou atualizar. Aqui, olha, o digito finalizado, finalizou agora, fiz a parte de atualização e agora os meus preços estão alterados. Então, aqui é o meu preço sem taxa e aqui o meu preço unitário com taxas, que agora ele está diferente do anterior, justamente porque foram aplicadas as taxas sobre esses itens. Então, eu vou fazer agora um teste com vocês, eu vou trazer a calculadora e nós vamos fazer um exemplo de cada uma das taxas para ver se está sendo aplicado corretamente. Então, aqui eu vou pegar esse exemplo de ajudante de armador. Então, o valor dele sem taxa é de 6,86. Então, eu vou pegar aqui e colocar o 6,86. Ele é um serviço completo, porque ele não está dentro das taxas sociais básicas diferenciado. Lembrando que as taxas básicas diferenciadas são aquelas que contemplam periculosidade, adicional noturno, hora extra, também está contemplando o intra-jornada e apenas os adicionais. Então, todos os itens de mão de obra que tem na descrição, palavras, né, que remetam, de certa forma, os encargos que foram colocados como básico diferenciado, é onde serão aplicados. E está sendo colocado conforme o filtro que foi colocado em termo. Então, aqui ele não tem nenhum dos tipos, né, que foram mencionados. Então, ele é um encargo social completo.
e ele é da unidade hora, então ele é horista. Então a taxa que está sendo aplicada é o de 120%. Então aqui eu peguei o valor mais 120%, que é o valor de 15,09, que é o valor que bate aqui com o preço unitário com taxas. Vamos pegar agora aqui um exemplo de mensalista. Então, vou buscar aqui um. Então, aqui, ó, nós temos o borracheiro. O borracheiro, ele é mensalista, também não entra dentro dos encargos sociais diferenciados. Ele é aqui só na parte dos completos. Mensalista, 110%. Então, vou pegar aqui a minha calculadora novamente. O valor do borracheiro é de 222,06 mais 110%, que dá o total de 4.456,33, que aquele arredonda na segunda casa, que é o valor que nós temos aqui. Então, exatamente a taxa que foi aplicada. Vou fazer agora um exemplo com os básicos diferenciados. Então, eu vou pegar aqui um item que esteja dentro dos filtros, né, que tem aqui periculosidade ou hora extra. Então, aqui ó, nós temos o mecânico, periculosidade do mecânico. Então, aqui eu vou colocar o valor, que é de 698. Então, aqui 698,30. No caso, ele é um item mensal. Então, aqui o mensalista é de 80%. Então, vou colocar aqui 80%. Calculador ferrado, 698,30 mais 80%. Que dá o total de 1.256,94, que é exatamente aqui o valor de 1.256,94. Vamos agora pegar um item que seja horista. Aqui, ó, nós temos a hora extra do agente de sistema. Então, aqui eu vou pegar o valor, que é de 15,87, mais o horista de 95%. Então, 95%. Que dá aqui o total de 30,95, né? Que vai arredondar. Então, aqui nós temos 30,95, que é o valor do preço unitário com taxa desse item. Então, todas as taxas estão sendo aplicadas corretamente conforme é a descrição do item e a unidade dela. Dentro da customização, ainda tem a parte de relatórios. Então, eu vou vir aqui em relatórios. Aqui na setinha, nós temos um relatório chamado Orçamento Taxa Diferenciada nos Insumos. Então, todos os itens que possuem taxa diferenciada vai estar aqui com o demonstrativo, com a taxa que está sendo aplicado e a aplicação. E também a parte aqui da descrição do item. Então, aqui nós temos os itens com a taxa de 120. Então, aqui ele vai mostrar o item, a descrição, o código, a descrição, a unidade, a classificação. E isso se reflete para todas as outras taxas. Então, nós temos o de 110, o de 95 e também aqui os de 80. Tudo conforme a unidade, se é mensal ou se ele é horista. E aqui, conforme a descrição que foi especificada no termo. Os relatórios pode imprimir com e sem taxas, com ou sem os ícones. Então, vou clicar aqui na parte de imprimir. Então, aqui é a opção com capa. Ele vai vir aqui no cabeçalho a demonstração das taxas que foram aplicadas. Nós temos aqui os encargos completo, horista e mensalista. Então, H de horista, M de mensalista. E os básicos de horista e mensalista também. Então, sempre vai refletir aqui no cabeçalho. Aqui eu vou pegar um exemplo também do orçamento sintético, só para vocês verem como que tá no cabeçalho também. Então, aqui também vem os encargos completo horista, e o mensalista, e o básico horista e mensalista.
E esse cabeçalho, ele se repete para todos os orçamentos aqui do Orçamento Plus, seja ele sintético, analítico ou as curvas ABC de insumo e serviço. Nós ficamos à disposição para qualquer dúvida e essa é a ferramenta da entrega 1 da empresa Embasa.